Bom dia, meus amores, nono ano, que bom estar aqui com vocês. Hoje nossa aula é gravada, tá? Temos algumas coisas a debater aqui, continuidade na aula passada, sobre essa revolução científica. A gente citou René Descartes, falou sobre o que era o axioma, citamos também o Newton, né? Isaac Newton, o Galileu Galilei. E o Kant, eu acho que eu fiquei no Kant na última aula, não foi? Então, Immanuel Kant, página 66, tá? Buscou fazer uma síntese entre o racionalismo puro e o empirismo, tá? Ele defendeu que a razão, por ser algo da natureza humana, possuía algumas limitações, que a impossibilitaria de conhecer absolutamente tudo o que acontecia. Então, Kant, ele é muito importante para a filosofia, é um dos filósofos que mais são estudados em todos os tempos agora, porque ele traz essa reflexão do empirismo, né, com o racionalismo. Então ele vai dizer, olha, eu acredito no empirismo, mas eu também acredito no racionalismo. Acredito que a razão ela seja algo de extrema importância para a ciência, mas existem coisas que a razão ela se limitou e que só a partir da experiência, ou seja, do empirismo, lembrando que empirismo é experiência, tá? Só a partir dessa experiência que nós teremos, né, chegar a realmente um debate, uma verdade, ok? Então, Kant, ele faz essa ponte do empirismo com o racionalismo. Muitas vezes ele vai ser criticado dentro da filosofia por querer juntar os dois, né? E muitas vezes ele vai ser elogiado por essa junção. Então, por isso que ele é tão importante dentro dos conceitos filosóficos, tá? Na página 67, nós temos a metodologia científica. Cada ciência, pela sua especificidade, desenvolve uma maneira de abordar o seu objeto de estudo. Assim, uma ciência pode desenvolver tanto abordagens metodológicas quanto for necessário para compreender melhor o que se estuda. Então, não existe um tipo só de abordagem. Tem gente que está estudando sobre, por exemplo, as vacinas agora. As vacinas precisam de um estudo molecular, num estudo científico ali dentro de um laboratório, depois precisa de um estudo voltado para o ser humano, para as reações do ser humano, patológico, né, para ver quais são os tipos de doença que ela pode trazer ou evitar, quanto tipo de validade, então aí vem entrevistas, aí vem análises, vem inclusive aquilo que a gente chama de uma análise de dados quantitativa, de qualidades, de qualitativa e quantitativa, inúmeras coisas que envolvem. Eu quero saber quantas cidades sofrem com as secas. Isso é um tipo de um estudo científico que a geografia, juntamente com a biologia, faz esse estudo, levantamento de dados, vai na cidade, vê quanto tempo está em seca. Então, cada ciência, cada abordagem, né, pode ser diferente. Mas tudo que é ciência, não quer dizer que não seja ciência, tá? Um bom exemplo é a química. Já parou para analisar quantos modelos atômicos já foram criados ao longo da história? Outro bom exemplo está na geografia, né? Quantos formatos já se atribuíram ao nosso planeta? Né? A Terra já foi considerada plana, quadrada, redonda, e hoje diz que o nosso planeta tem um formato achatado nos polos. Mas será que esse formato será considerado por muito tempo, né? Dado vista que em outros tempos outras pessoas podem levantar, né, outras hipóteses e comprovar. Para responder a tal indagação, é preciso que haja um percurso que comprove o que se afirma. Então, voltamos à questão do método. O que nos diz respeito ao raciocínio construído sobre o método? Aristóteles ensina que existem basicamente dois caminhos, ou se parte de uma realidade particular, ou se extrapola para uma generalização. E aí temos um raciocínio indutivo, ou de uma lei geral, para extrair delas casos particulares, e assim temos um raciocínio dedutivo, né? Uma generalização. Na modernidade, as ciências experimentais ganharam mais força entre os cientistas, e aos poucos o método indutivo foi considerado o caminho que as modernas ciências deveriam trilhar. Um dos maiores defensores desse método foi o filósofo Francis Bacon, né? Guiado por outros conceitos racionalistas, Bacon acreditava que o verdadeiro objeto da ciência era ajudar a melhor condições de vida dos seres humanos.
e a experimentação científica seria o caminho para que isso fosse possível, tá? Então, indutivo é quando a gente induz a experiência, induz a esse método de procurar novas abordagens. E raciocínio dedutivo é quando a gente fica assim, só no racional, deduzindo algo novo, algo experimental, mas que a gente não induz uma experimentação de cara, né? A gente não vai para um estudo empírico logo, tá? Cada linha de raciocínio é importante para as ciências. A dedução tem um papel fundamental nas ciências mais teóricas, como matemática e lógica. Graças ao seu caráter universalista, o raciocínio dedutivo dá um caráter atemporal às teorias, fazendo com que um determinado modelo, seja válido para qualquer situação. As partículas musicais e as equações matemáticas são exemplos de como o raciocínio dedutivo é capaz de eternizar determinadas construções em formas de lei. Então, a partir desses experimentos matemáticos, de raciocínio lógico, é que a gente tem algumas leis que são universais, utilizadas no mundo todo. Então, as raízes quadradas, a lei da gravidade, por exemplo, são coisas deduzidas na matemática que se tornaram leis universais, né? Que você utiliza eles para várias coisas, né? Que vai precisar. A indução, por sua vez, é fundamental para o desenvolvimento de pesquisas que está voltada para descobertas científicas, tá? Muito do que utilizamos hoje, como medicamentos, aparelhos eletrônicos, roupas e sapatos, é fruto de experimentações e por isso está em constante evolução. Já percebeu como as células de cada geração são mais leves? Os celulares de cada geração são mais leves, mais finos e mais rápidos, né? Compare um celular lançado hoje no mercado com o de 5, 6 anos atrás, né? A impressão é de que estamos manuseando uma peça de museu, porém com menos de 10 anos de existência. Então, na indução, a gente começa a fazer experimentos inovadores sempre, tentando reformular o que já tem, tentando fazer através das experiências sempre coisas novas, não criando uma lei universal para aquilo. O celular tem que ser esse, nesse modelo, nesse formato, com tais funções. Não existe mais isso, né? Existem celulares de diferentes formas, modelos, tamanhos, pesos, com várias funções diferentes. Por quê? Porque na indução a gente quer sempre, né, atrair coisas novas, tá? Karl Popper e a ciência transitória. Isso aqui é bem complexo, tá, gente? Vamos prestar atenção. Nascido em Viena, na Austrália, o Karl Popper naturalizou-se britânico em 1945. Anos antes, havia se tornado professor de lógica e método científico na Escola de Economia de Londres. Popper desenvolveu atividades em física, matemática e filosofia da ciência. Ele desenvolveu uma teoria do conhecimento que propôs como único caminho passível para a ciência, o critério da refutabilidade ou da falseabilidade, ou seja, uma teoria que sustenta como verdadeira até o momento em que seja comprovada sua falsidade. Popper refutou a ideia de que as teorias científicas poderiam ser confirmadas pelo método indutivo. Por exemplo, a realidade física tem existência própria, de modo que a inteligência humana nunca conseguiria compreender. Para Popper, o conhecimento é uma aventura em aberto, o que significa que aquilo que sabemos hoje, amanhã, é algo que desconhecemos hoje, e esse algo pode mudar as verdades de ontem. Então, sempre a gente está, segundo Popper, como é que eu posso dizer? Existe uma verdade até o ponto da gente perceber algo novo e que destrona essa verdade e se torna uma falsidade, né? Uma coisa falsa, tá? Por isso que ele criou esse princípio ali da falseabilidade. Um exemplo, quando eu dizia que a Terra era plana, com anos depois é redonda. Então, ela ser plana era uma verdade até o ponto que a humanidade conheceu, né, que a Terra era redonda. Hoje, já é comprovada que ela é redonda, achatada nos polos. Então, já a teoria dela só ser redonda se tornou uma falseabilidade, né? Partindo para outra verdade de conhecimento, que a Terra é redonda, achatada nos polos. Estão entendendo? Ou está muito complexo?
Vamos tentar explicar melhor, né? Então, vamos lá. Ele acredita que toda verdade, ela é limitada, porque o nosso conhecimento humano, ele é infinito para ele, tá? Então, Popper acredita que aquilo só é verdade ao ponto que a mente não descobriu uma forma melhor de entender aquilo, né? De renomear aquilo. Então, dizer que o Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol, isso por muito tempo foi relativo, foram verdades e depois tirado como falsidade e criando-se outra verdade na frente. Então, tem muitas coisas, tá, gente? O homem sempre está em busca de outras verdades, né? Então, o conhecimento, ele não é finito, mas para o Popper ele é infinito, tá? Por isso que ele cria esse princípio da falseabilidade. Então, ele vai dizer que tudo pode se tornar falso, mas na frente, num determinado momento que a mente se expande para outras coisas, tá? Se não entendeu, gente, deixa aí que a gente vai tentando achar uma forma de explicar melhor, tá bom? Mas não fique numa dúvida na cabeça não, que é pior. Uma das belezas contidas nas teorias científicas está justamente na falibilidade dos modelos. Essas imperfeições, que a princípio poderiam ser vistas como algo indesejável para as ciências, são justamente aquilo que impulsiona e desafia os cientistas. São essas brechas e falhas que movem o pesquisador a se aprofundar mais e mais a cada descoberta, e temos então uma nova teoria, um novo modelo, e assim a ciência faz seus progressos. A ciência procura desenvolver os fenômenos e explicar o mundo, mas os cientistas sabem que essa tarefa não é pequena e que está muito longe de chegar a uma verdade absoluta. Com essa percepção, Popper defendeu a transitoriedade da validade científica, apenas a falsidade de uma concepção pode ser confirmada ou provada, né? Então, para Popper, sempre vai haver algo além do que o homem já conhece, né? Sempre a mente dele vai expandir e vai ter conhecimentos posteriores. Então, ele vai analisar que o homem, ele tinha uma verdade ali logo no início dos séculos e depois ele começou a ver outras verdades e outras de um determinado mesmo assunto, tá? Então, essa expansão da mente humana de conhecer melhor as coisas faz com que tudo antes seja o quê? Uma falseabilidade, né? Algo que foi tido como verdade, mas se tornou falso, tá bom? Thomas Hahn, Paradigma e Ciência. Nascido nos Estados Unidos, o filósofo fixo Thomas Hahn afirmou que a história da ciência é marcada por uma série de paradigmas que se colocam em linha de colisão, ou seja, um tem intenção de se sobrepor ao outro. Hahn definia paradigma como um conjunto de tradições, normas e historicidades, da qual emerge o conhecimento científico ao longo de um período caracterizado por singularidades culturais. Paradigma, gente, é uma palavra que a gente até já conversou. É aquilo que a gente aprende como uma verdade, é aquilo que a gente traz na cabecinha da gente e que a gente já tem uma concepção por determinada coisa, tá? Então, meu paradigma sobre religião é tal coisa, quer dizer, meu conhecimento, aquilo que eu acredito sobre a religião é isso. Meu paradigma sobre educação, sobre a política, sobre determinado alimento. Então, são as coisas que a gente já tem armazenado na nossa mente, são explicações que nós já temos, tendência que nós temos a gostar de determinadas coisas ou não, porque já está ali na nossa mente enraizado, tá? E aí o Thomas, ele vai dizer que esses paradigmas faz parte da cultura da gente. Então, por exemplo, nossa cultura, no começo ali do século XIX, dizia que negros eram inferiores aos brancos. As pessoas podiam ser as mais letradas possíveis, estudar nos melhores colégios, ser pintores, escultores, escritores, seja lá o que for, doutores, mas elas tinham enraizado o paradigma de que negros eram inferiores a brancos simplesmente pela cor da pele. Então, esse paradigma, gente, era tão enraizado na nossa cultura e em outras culturas pelo mundo, que até os dias de hoje, no século XXI, a gente fala sobre o preconceito. Tá entendendo agora a questão do paradigma? Então, quando o Thomas fala que o paradigma é cultural, é porque é cultural.
né? Somos enraizados com uma ideia, e essa ideia, para sair da mente da gente, ela precisa ser muito trabalhada ao contrário. A gente precisa reprogramar a nossa mente para outro tipo de ideário. Então, chegar para uma pessoa que passou 50 anos odiando os negros e dizer assim, olha, mude sua ideia, isso é preconceito, né? A cor da pele não tem nada a ver com o sangue, com dignidade, com personalidade, né? Tem a outra visão. Não é fácil. Ela passou 50, 60 anos acreditando, tendo uma verdade, um paradigma na cabeça dela, tá? Não muda da noite pro dia, não muda da noite pro dia. Os cientistas falam que um paradigma ele só é quebrado de maneira brusca mesmo, que é assim, da noite pro dia, como eu tô falando para vocês, se houver uma grande crise, uma grande catástrofe, alguma coisa muito ruim, que sua mente tem um choque muito grande. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, professor. Uma pessoa negra, né, uma pessoa branca, precisou de sangue urgente, estava lá morrendo, não tinha ninguém que doasse, e tinha um negro e doou sangue para aquela pessoa. Foi a única chance daquela pessoa estar viva. Aquela pessoa tinha muito preconceito por negro, mas quando ela se viu numa situação entre vida e morte, e viu que aquele negro deu a vida a ela, ela vai quebrar o paradigma dela, tá entendendo? Porque ela passou por um sofrimento, uma situação dramática muito grande. Mas conscientemente, se a gente for só pela fala tentar mudar essa realidade daquela pessoa que tinha preconceito, vai estar lá saudável, eu chego lá, minha gente, não pode... Não muda, né? Não muda tão rápido. Precisa de anos e anos, e é isso que a sociedade faz desde o século XIX, é combater essas ideias, né? E dizer assim, olha, gente, tá errado, não é a cor da pele que vai fazer o caráter, que vai formar a pessoa, que vai denominar que ela é melhor ou pior. Então, a gente faz anos e anos que a gente tem um discurso, e ainda hoje as pessoas morrem, as pessoas são espancadas, sofrem preconceitos, por causa de paradigmas que estão enraizados naquelas pessoas, tá bom? Olha como esse estudo, né, do Thomas Hunt, ele é atual, né? Foi lá em 1996, ele morreu, ele deixou pra gente esse legado, mas foi de muita importância a gente conhecer esses paradigmas, conhecer que existem os paradigmas, né? Antes a gente não sabia que isso fazia parte da vida da gente, tá? Ciência para a inclusão. Membros da Academia Brasileira de Ciências, desde 1951, quando tinham apenas 23 anos, Sérgio Mascarenhas é professor aposentado da Universidade de São Paulo e coordenador do Instituto de Estudos Avançados. Em 1959 a 1968, nos Estados Unidos, Mascarenhas iniciou pesquisas na área de física do estado sólido e, em particular, de cristais iônicos, em centros de cor e em baixas temperaturas, por seus trabalhos como professor visitante no Instituto de Tecnologia. Ele recebeu um prêmio lá, um nome aí bem difícil, tá? O físico descobriu um novo fenômeno de eletrotermocondutividade, cujas aplicações práticas são internacionalmente reconhecidas, em especial na escolha de características para dielétricos líquidos em transformadores de alta tensão. Mascarenhas também criou um conceito de bioeletrótos em moléculas biológicas e induziu no Brasil a cirurgia criogênica e a tomografia computadorizada em física de solos. Na entrevista a seguir, Mascarenhas fala sobre o perfil do físico na atualidade e a necessidade de uma cultura científica e a importância social da ciência. Então, gente, o Mascarenhas, ele é um cara aqui no Brasil que defende que a ciência ela pode sim ajudar essa humanidade, né? Então, ela pode contribuir para que a humanidade conheça as doenças, que para a humanidade tenha acesso a tratamentos mais avançados, né? Que pode existir sim a cura de várias doenças por meio da ciência, dos estudos científicos. Então, ele faz, né, uma defesa muito grande da ciência em prol da humanidade. Não só da ciência por ciência como evolução, né? Mas da ciência que vai ajudar essa humanidade a uma nova perspectiva de vida, tá? Então, hoje a gente conheceu um pouquinho sobre ciência, vimos um pouquinho sobre paradigma.
a ciência como inclusão, como essa ciência que inclui, né, a sociedade, o melhor, que ela pode trazer o melhor para a sociedade, isso é muito importante. A gente debateu na outra aula questões sociais que a ciência não refletiu e que trouxe a bomba atômica, que traz coisas que são prejudiciais, mas hoje a gente percebe também que a ciência trouxe coisas que nos ajudam, né, a ter uma nova percepção de vida, a ter uma melhor qualidade de vida também, tá? Então, existem os dois lados e a gente tá aqui para refletir sobre esses dois lados. É o trabalho da filosofia fazer essa reflexão, ok? Gente, essa aula de hoje, terminando por aqui. Bom final de semana para vocês. Até a próxima semana. Gratidão e um abraço bem forte em vocês, tá?